E aí, pessoal, tudo bom? Vi que vocês sentiram falta aí, né, do Agro 30 de dezembro e janeiro. Nós tivemos no dezembro aquele consolidado do ano e em janeiro nós estamos juntando com esse aqui de uma forma mais didática e mais rápida aí para vocês que acompanham as nossas informações de mercado e ajuda nas tomadas de decisões aí de vocês. Tem 3 grandes blocos aqui nesse vídeo, espero ter a sua audiência até o final. Os fatos que marcaram o agro em fevereiro, os 5 pontos que a gente tem que olhar para março e algumas coisas interessantes, viagens, visitas e aprendizados aí ao longo desses 2 meses. Mas antes fica aqui uma pergunta. Você já está inscrito aqui no canal? Se você não está inscrito, aproveita esse momento e se inscreva, mande para outras pessoas. Plataforma Doutor Agro está completando 10 anos e a ideia é entregar para vocês conteúdo à vontade para poderem tomar as suas decisões. Então divulgue isso aí com as pessoas. Vamos lá, rapidinho, bloco 1. Os principais fatos que marcaram o mês de fevereiro no agro. O que está todo mundo de olho agora? Para onde vão os preços, né? Então nós temos que acompanhar o relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e também a Conab aqui no Brasil. Para o milho, trouxe aqui uma produção global de 1,23 bilhão de toneladas, menos 3,2 milhões de toneladas que o de janeiro. Então o milho veio um pouco abaixo, principalmente por causa da redução lamentável, né, da produção brasileira, com menor expectativa de plantio de área de segunda safra. Os Estados Unidos foi mantido no mesmo valor, praticamente 390, a China 289 e nós então que somos os responsáveis pela queda. Os estoques do milho ficariam em 322,1 milhões de toneladas, o que dá 7,3% acima da estimativa de 22, 23. Na soja, qual foi a projeção? A produção global fica agora em 398,2 milhões de toneladas, o que dá 800 mil toneladas a menos do que a projeção do mês de janeiro. E aí, de novo, quem está perdendo esse ano é o Brasil. Seca nas nossas lavouras, principalmente no centro-oeste, de acordo com o USDA. Nós faremos 156 milhões de toneladas, eles fizeram 113,3, lembrando que essa é a safra deles da metade do ano passado, né, que terminou aí em outubro, novembro, e a Argentina 50 milhões de toneladas, o mesmo valor. O estoque de soja vai para 116 milhões de toneladas, o que dá 12% a mais do que 22, 23. Vocês estão percebendo que mesmo com perdas localizadas no Brasil, o volume de soja no planeta é maior do que o do ano passado. Então o que a gente está observando é que mesmo com essas perdas, como a área produtiva do Brasil é muito maior do que 3, 4 anos atrás, na verdade nós temos um potencial produtivo extremamente elevado em virtude das novas áreas que foram agregadas. Então, para a soja é muito difícil a gente ter alguma reação de preços nesse momento, em virtude da colheita estar mostrando aí resultados, o clima melhorou em algumas regiões, e é isso que a gente tem que olhar. E ainda outro fator baixista para a soja foi que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já soltou a primeira previsão 24 e 25, ou seja, a que vai ser plantada agora, né, em abril, maio, e ser colhida em setembro, outubro, novembro. A expectativa para o sojicultor brasileiro não é boa também, por quê? Como a soja, mesmo com esse preço, está numa situação um pouco melhor que o milho, nós vamos ter lá 35,4 milhões de hectares plantados de soja, 4,7% a mais do que a safra anterior. Essa é a estimativa primeira que eles estão colocando, o que levaria a produção americana a 122,4 milhões de toneladas, portanto, 9 milhões acima das 113 que eles tiveram nesse ano. Esse é o ponto negativo. No caso do milho, eles vão trocar então. Vai sair a área de milho 4%, ela cai para 33,5 milhões de hectares e uma produção estimada em 382 milhões de toneladas por causa da produtividade que eles estão esperando ser boa. Então esse ano foi 390, viria para 382, cairia 8 milhões de toneladas com essa queda principalmente aí da área. Na Conab, o que a gente teve aí? A produção vem caindo, vocês têm acompanhado aí a cada mês, é a 5ª estimativa de safra e agora está em 200
e 99,7 milhões de toneladas, perdemos mais 6,6 milhões de toneladas em relação a janeiro. A área total está em 78,3 milhões de hectares, pela primeira vez inverteu. Então a gente tem uma área menor do que a área plantada no ano passado, em cerca de 460 mil hectares a menos. Só que essa área menor, ela é menor no milho, na soja ela é maior em mais de 1 milhão de novos hectares. Então esse que é de novo o motivo da gente estar vendo a soja nessa condição que está aí colocado. A Conab espera de soja 149 milhões de toneladas e no caso do milho 113,7 milhões de toneladas. Então mesmo com essas quebras tem muita soja, tem muito grão, tem muito milho aí, principalmente em virtude do amplo crescimento que o Brasil teve de área. Então lamentavelmente agora que não teve seca em outros mercados, os efeitos do conflito lá da Ucrânia tão conhecidos, sobrou para o preço e complicou muito a vida do produtor que estava com elevado endividamento e comprou insumos caros, pagou arrendamento caro, agora fica uma situação bastante complicada. Em relação às exportações, janeiro foi fantástico. Nós fechamos o mês vendendo 11,7 bilhões de dólares para o exterior, com queda de 6% nos preços. Então o Brasil teve esse aumento de 15% no volume de dólares que ele trouxe, basicamente em quantidade. Nós conquistamos market share, o que é algo extremamente importante. Sabe quanto foi o crescimento da soja? Janeiro de 24 em relação a 23, 66% a mais. E o açúcar, 70% a mais. Então, realmente incrível aí o que está acontecendo. Outro ponto importante, antes da gente falar no que vocês têm que prestar atenção, são as projeções que os americanos acabaram de soltar para o agro daqui a 10 anos. O Brasil, primeiro lugar na soja, com 60% da produção mundial, fantástico. No milho, chegar a 33%. No algodão, nós vamos chegar a 28%, né, da importação mundial. Eles colocam que o Brasil vai ser segundo. Eu acho que a gente busca a primeira produção. E nas carnes, nós estamos ficando cada vez mais uma fábrica de carne do planeta. É muito importante para puxar o grão. No boi nós vamos para 29%, excelente número, acho que dá para buscar. No frango é o mais impressionante, 41% do frango comprado pelo mundo vindo do Brasil e o suíno chegando perto de 20% também. São números excelentes que vai representar muito investimento, muita oportunidade de desenvolvimento e inclusão social pela geração de empregos que toda essa produção vai trazer. Em relação aos preços, né, os produtores todos estão sofrendo aí com a situação da soja e do milho. Né? Em Paranaguá, a soja teve ao redor de 110, 115, 118 aí nesse período, chegou a 119, milho dia 19 ao redor de 62, algodão 4,24 por libra peso, café passou de 1.000, teve uma reaçãozinha aí agora, a saca, e o boi arroba estagnado aí no 240, precisando dar uma recuperada também. Se você quiser conferir outros dados do setor, lá no site Doutor Agro vocês têm uma análise completa. Também convido vocês a acompanhar os nossos artigos semanais para a Veja e para o Estadão. Acompanhem lá, tem bastante coisa também de dados sendo comentados. Para fechar, quais seriam os 5 pontos de acompanhamento para vocês em março? Produtor, empresas de insumos, enfim, todo o nosso agro que acompanha aí. O Marcos aqui quer que vocês acompanhem o que em março para saber principalmente decisão de compra, de venda, preços e outros. Primeiro ponto, estimativa da safra 24-25 nos Estados Unidos. Evolução da área, produção e produtividade. Lembrando que agora o mundo começa a olhar para lá e para a segunda safra brasileira. Então aí vem o segundo ponto. Como é que está a colheita da nossa safra 23-24 verão? Quais são as produtividades que estão sendo conseguidas na soja e principalmente qual é a área de milho segunda safra que nós teremos e o clima incidindo aí nessa segunda safra. Então, veja só, para mexer no preço da soja agora, só se o americano tiver a incidência de uma seca, porque a princípio ele vai plantar um pouco mais. Mas olha como as coisas são no agro. Se o Brasil tiver uma frustração grande na segunda safra de milho, em virtude do clima, plantio atrasado e outros, o que vai acontecer? Eles vão mudar a equação, plantar mais milho, menos soja, reage a soja.
né? Então vejam só, esses são os pontos que a gente tem que ficar de olho aí agora. Clima, incidência do clima no Brasil, principalmente na segunda safra de milho, seria o meu terceiro ponto. El Ninho, para nossa alegria, caminhando já para uma neutralidade e ganhando força o fenômeno Laninha, que pode trazer melhor regime hídrico aí para os nossos grandes tapetes produtivos do Centro-Oeste. Observar também o consumo dos alimentos, tanto na arena nacional quanto internacional. As exportações estão muito bem, está puxando o mercado de carne. Olhar o mercado interno, Quaresma, uma série de outras coisas também para ver aí a ponta da demanda. E o quinto ponto, está um mundo muito complicado, continuar olhando aí a conjuntura, conflitos no Oriente Médio, né, os protestos de agricultores na Europa, toda essa confusão que está lá no fim nas normas, né, a gente sabe que boa parte disso é protecionismo mesmo, mas tem a pegada ambiental que está batendo em cima, a nossa situação diplomática, né, conflitos desnecessários que o Brasil andou criando com países aí, a situação de câmbio, preços do petróleo e outros. Então são variáveis importantes para vocês estarem aí observando, né? Nesse momento, eu como não creio em reação dos preços da soja, fica de olho no câmbio, de repente se o real dá uma estressadinha, chega perto de 5, alguma coisa, tenta travar um pouco aí da sua posição, né? Realmente o momento agora é muito complicado. Então, esses são os principais pontos aí para vocês observarem e agora quem quiser ficar até o final, eu tenho um volume de fotos e aprendizados aí com as viagens para discussões de empresas, palestras, então muitos de vocês vão se ver aí nessas fotos. Quarto item que eu queria que vocês olhassem aí também é a emoção. Nós inauguramos uma escola de agronegócio chamada de Harvem, vocês têm o link aí e eu convido vocês para olhar os jovens entrando na escola e o grande desafio. Então, para produtores rurais, comece a considerar essa escola também, todo o universo do agro, para as empresas, treinamentos dentro das organizações, enfim, o que vocês pediram, nós criamos uma escola totalmente voltada aí para o agro. Também convido vocês, fiquei muito emocionado com a homenagem que eu recebi aí dos Primos Agro, que tem feito um trabalho super legal, tem um videozinho aí curto para vocês. E por fim, um vídeo que mostra o quanto o agro brasileiro está ficando sintonizado com as tendências mundiais. Além de quantidade, qualidade e sustentabilidade, convido vocês para assistirem um exercício legal que eu fiz com uma camisa que eu ganhei. Vocês vão ver toda a rastreabilidade dessa camisa na etiqueta. Se aponta o seu celular, fica aqui até a final para você ver. Tá bom? Desejar para vocês um mês de março excelente. Final do mês, vem de novo esse vídeo aqui para tentar ajudá-los a tomar decisão num momento onde decisão é super difícil, né? Com tanta confusão aí acontecendo. Obrigado pela audiência e carinho, pessoal. Valeu!
qual é o tamanho do agro brasileiro? Antes eu vou pedir uma licencinha pro nosso grande amigo Marcos Favanelli. Famoso doutor agro. Turma, cerca de 1/3 do PIB brasileiro vem do agro. 1/3 dos empregos gerados também vem do setor. Mais de 50% das coisas que o país vende é agro. E 40% da soja que o mundo faz é do Brasil. Olha só, açúcar, metade do que o mundo compra vem do Brasil. Café, mais ou menos 30%. Carne bovina, 25%. Frango, 1/3. Olha o suco de laranja. 80% do que é importado no planeta inteiro vem do Brasil. E pra você ter uma base, a cada 10 copos de suco tomados na Europa, 9 é daqui também. Olha só, 30% do que a turma tá comprando de milho vem do Brasil. Algodão, ó, nós usando aqui, ó, o Brasil tá passando os Estados Unidos e liderando 10 do setor mais importante que tem. Então, moçada, 25 de fevereiro, dia do agronegócio. Manda esse vídeo aqui, moçada, pra todo mundo que faz parte desse setor lindo demais e respeita o agro brasileiro. Pessoal, que bonito, quanta coisa interessante no agro brasileiro. Essa polo aqui, 100% algodão, da Almagrino. Vejam comigo que história bacana, o grau de tecnologia que nós já chegamos e de sustentabilidade. Aqui você tem um código de barras na camisa. E se eu apontar o celular, você tem um site que você pode abrir. Aí, abriu o site. Então o projeto tem o algodão rastreável da semente ao guarda-roupa. Olha que interessante. Então, produtor Alexandre Schenkel, que fez o algodão que está nessa camisa. Fazenda Santa Rosa. Eu posso ver o mapa da fazenda aqui. Então aqui tem história, tem fotos da fazenda, tal. A fiação foi a Fio Puro que fez essa camisa em Pomerode, Santa Catarina. A identidade das pessoas. A malharia foi a Dalila Têxtil, de Jaraguá do Sul, que fez, tá? E a confecção a Jace Confecções, que é também de Agrolândia, Santa Catarina. E por fim, o varejista é a Almagrino, que é uma empresa que tem feito um trabalho muito legal de produtores rurais. É uma marca brasileira de roupas, fundada em 2021 pelo próprio Alexandre Schenkel, tá vendo que interessante? É o produtor Henrique Rezende e Pedro Sávio. Então, muito interessante vocês verem aí a rastreabilidade do algodão brasileiro. Nós temos feito um trabalho super legal nessa cadeia produtiva. A Markstrat tem ajudado muito a Brapa e aqui vocês viram um exemplo na sua camisa. Você vê toda a cadeia produtiva rastreada. Muito legal, né? Parabéns ao Almagrino, parabéns ao algodão brasileiro. Valeu!